Quero comentar algo, nós estamos no mês dos projetos, e eu quero falar algo acerca de Neemias. Quero falar acerca de Neemias. Deixa eu abrir aqui, no livro de Neemias também. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Palavra de Neemias, filho de Alaquias, no mês de Quisleu, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Olha o que aconteceu. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restavam, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. Então, essa é a circunstância que começa o livro de Neemias. Vamos pôr 1:11 para que a gente saiba quem era Neemias, qual era a posição de Neemias. O Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração do teu servo, e é esta oração do teu servo que tem prazer em temer o teu nome. Passa para frente. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido. No quê? Por que ele está orando? Quem era ele? Ele era copeiro do rei Artaxerxes, né? Está ali, ó. Concedendo-me benevolência deste homem na época que eu era copeiro do rei. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. Ele era copeiro do rei. E ele veio uma notícia, ele como copeiro, qual que era o trabalho dele? O trabalho dele não era servir a comida, o trabalho dele não era somente isso, era comer a comida para ver se a comida estava envenenada, era beber o primeiro gole para ver se o vinho estava envenenado. Então ele era um homem de confiança, e que demonstrava para o rei essa confiança, impondo a sua vida a risco todas as vezes. Mas, porém, esses reis eram muito severos, e muito difíceis de se lidar. Não havia nenhuma compaixão ou misericórdia entre um rei e um copeiro, ou entre um rei e um padeiro, ou qualquer súdito. Por qualquer coisa eles mandavam matar. E este homem, sendo servo de Deus, né, e copeiro do rei Artaxerxes, qual a possibilidade que ele tinha de conseguir construir Jerusalém, os seus muros e as suas portas? Qual era a probabilidade dele dizer: eis que eu sou escolhido de Deus como copeiro do rei Artaxerxes, e agora vou pegar o exército e vou pegar todo o dinheiro que possuo e vou para aquele lugar reconstruir as muralhas da cidade de Jerusalém e levantar as portas? Qual era a possibilidade disso ser natural para ele fazer? Nenhuma. Ele não tinha nenhuma probabilidade de conseguir executar esse serviço, sendo quem ele era e estando aonde ele estava. Ele não tinha. Ele dependia da liberação de um rei que havia escravizado Jerusalém. Olha só. E no significado das portas e muro, uma cidade sem portas e uma cidade sem muros significa uma cidade humilhada, uma cidade derrotada. E essa era a cidade dos seus pais. E assim se encontrava aquela cidade. Veja bem, você está no mês de fazer os seus projetos. E você, de repente, está sonhando com coisas que na posição que você se encontra, você também diz no seu coração: é verdade que eu sonho com isso, mas o que eu sonho é impossível. É verdade que eu penso em estudar nessa tal faculdade, mas quando olho para as minhas condições, eu sei que eu não tenho condição. Talvez você diga: eu quero conhecer Israel. E quem sabe agora, enquanto eu fazia o apelo, você estava dizendo no seu coração: não posso vir segunda-feira, porque eu não tenho como firmar esse compromisso, porque eu sei que eu não posso, estar fora da minha alçada, fora da minha capacitação, fora daquilo que eu posso fazer. Eu quero dizer para você que se sente assim e se vê dessa forma, Deus, Ele é poderoso, e é nessas pessoas que Deus manifesta a sua glória. Porque Deus não aparece naquele que pode, mas Deus aparece quando aquele que não é, aquele que não tem e aquele que não pode realizar.
Amém? Quando você faz o que você pode, aquilo que você tem autoridade para fazer, aquilo que você foi formado e capacitado para fazer, você então glorifica a si mesmo. E veja bem, qual que era a profissão dele? Ele era o quê? Copeiro. O que ele ia fazer? Construir. Né? Como pode um copeiro, né, dizer eu vou reconstruir? Capítulo 1, versículo de número 3. Versículo 3, não. Capítulo 1, versículo 4. O próximo. Quando ouvi essas coisas, preste atenção. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Foi a reação que ele teve diante da notícia da humilhação do seu povo, da humilhação da cidade santa, da humilhação daqueles que haviam sobrevivido ao cativeiro. Lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Pronto. Aí está o primeiro segredo. Deixa eu pegar isso aqui que eu caminho comigo, daí eu fico livre. Aí está o primeiro segredo. O primeiro segredo não é desistir porque é impossível. O primeiro segredo não é mudar os planos porque eles são impossíveis. O primeiro segredo diante de qualquer desafio que venha sobre a nossa vida. E sonhos são desafios, sim ou não? São desafios. Tem gente que não quer mais sonhar, prefere ficar no pesadelo. Porque tem coisas que a gente permite na nossa vida, que depois que a gente conquista, a gente vê que conquistou um pesadelo. É assim ou não é assim? Não era isso que eu queria. Não era isso que eu sonhava. E fica frustrado, arrumando 1 milhão de vezes uma coisa, porque não pode tomar posse daquilo que era bom. Quem está entendendo o que a pastora está falando? Quem está compreendendo o que a pastora está falando? Então, não é desistir. A nossa lógica humana, a nossa mente pecaminosa, a nossa mente caída, a nossa mente perdida, essa nossa mente muitas vezes nos leva a nos conformar com aquilo que nós achamos que podemos, de que nós achamos que conseguimos. Mas existe um Deus que responde oração, meu povo. Existe um Deus que responde oração, mas não é qualquer oração que Deus responde. Deus responde a oração daquele que, em nome de Jesus, ora e se programa enquanto ora. Porque aquele que simplesmente ora e não se move para fazer coisa alguma, não se mexe, esse não tem fé, esse não está esperando a resposta de Deus. Porque se eu estou orando por um carro, eu tenho que me mover, construir a garagem. Porque se eu não for construir a garagem e nem sequer abrir um portãozinho de cerca que caiba um carro para passar, a minha oração é vã e nula. Porque eu não acredito que Deus pode me dar um carro. Porque se eu acredito que Deus pode, eu oro pelo carro e já providencio o lugar para guardar. E passo aqui, papai, já está a garagem. Papai, já estou me matriculando para tirar a carteira de motorista. Se você acredita que Deus pode te dar um carro, por que você ainda não foi tirar uma carteira de motorista? Então a nossa oração, ela não pode ficar simplesmente uma oração vã e sem movimento. Neemias capítulo 2, versículo de número 2. O que acontece aí nesse texto? Eu não vou falar muito hoje, mas vou falar com bastante propriedade, curto, para que você possa pensar e consertar coisas na sua vida, né? Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste e se você não está doente? Segue. Essa tristeza, rei, só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que ele sabia que o rei poderia... O que o rei poderia fazer? Viu só? Olha aqui para mim. Volta ali com muito medo. Com muito medo. Tem gente que para no medo. Tem gente que pensa que Neemias foi corajoso, que ele não sentiu medo nenhum. Ele estava diante de Artaxerxes. Ele queria reconstruir a cidade que Artaxerxes escravizou.
Ele queria honrar os seus antepassados, o seu povo. E se fosse mal interpretado no que ele fosse dizer ou falar, ele literalmente seria morto. E ele sabia disso. Ele teve medo. Quando você olha as coisas que você quer construir, ou as coisas que Deus está colocando diante da tua vida para você realizar, os passos, Dani, como empresária que você tem que dar, e os avanços no meio do nada, para pôr o pé onde não tem ponte, você não sente medo? Sente. Todos nós sentimos medo. E sentir medo não é pecado, vocês sabiam disso? O medo é um instinto natural que vem na nossa vida para a proteção da vida. Nós temos medo depois que queimamos a mão de pegar no fogo. Temos medo de cair de altura. Isso é um instinto natural. Não é pecaminoso sentir medo. O medo se torna pecado quando ele nos paralisa. Aí está, com muito medo. Eu tenho medo, mas o meu projeto, o meu Deus, o meu projeto e o meu Deus são maiores que o meu medo. O desejo de reconstruir os muros, o desejo de levantar as portas da minha cidade. Quantos muros de humilhação e de vergonha a tua família pode estar passando? Sim ou não? Escassez, nome sujo, não consegue pagar uma escola, um estudo, vive a vida lamentando, comendo hoje para pagar amanhã. Quantas vergonhas, quantas humilhações, quantas oportunidades. E olha, o que acontece, se você for ler o texto bíblico todo, você vai ver que Neemias, ele ora e ele começa a interceder por toda a nação, confessar os pecados dos seus pais, os pecados dele, começa a lembrar a Deus as promessas que Deus tem para aquela nação, para aquele povo, antes de chegar nesse momento em que ele é confrontado pelo medo, porque sabia diante de quem ele ia estar falando, e que ele não poderia sair dali ele era escravo ali, ele não poderia sair livremente. Então olha aqui para mim, ele orou por sua família, orou pedindo perdão. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Se você não tiver oração na sua vida, você não vai conseguir trazer a glória para a sua família. É através da oração. E se não tiver um bom tempo de oração, o teu medo te paralisa. Porque quando nós sentimos a presença de Deus, quando nós ouvimos a voz do Espírito de Deus, quando nós temos comunhão com Deus na oração, nós entendemos que o nosso espírito se conecta com Deus e Deus nos dá força para que a gente enfrente, seja qualquer que for o inimigo. Deus quer tirar a vergonha da tua casa, Deus quer tirar a vergonha da tua geração, Deus quer tirar, chega de pagar aluguel o resto da vida. O que é isso? 3, 4 gerações morrendo de aluguel, ninguém deixa herança para ninguém na sua família, acabou. Em nome de Jesus, vai levantar um homem que vai deixar herança para os seus filhos aqui. Vai levantar uma mulher que vai terminar em casa própria, abençoado. Em nome de Jesus, Deus está falando aqui. Deus está falando, Deus está bradando aqui. Mas como que você vai conseguir? Primeiro, se indignando com a situação, que foi o primeiro passo de Neemias. Indignou-se, chorou, buscou a presença de Deus. Segundo passo, enfrentou o seu medo. Enfrente o seu medo. Não adianta pedir oração para mim, filha. Eu vou orar por você, com certeza. Eu vou declarar palavras de fé sobre você, com certeza. Mas eu não vou poder agir por você. Eu estava falando hoje lá em casa que Deus, Ele dá a farinha para nós, Ele dá o ovo, Ele dá o açúcar, Ele dá o fermento, Ele dá a forma, Ele dá o fogão. Ele dá a receita, mas não faz o bolo por nós. Deus nos dá tudo, tudo. Deus dá tudo o que você precisa para fazer o bolo mais gostoso. Mas se você não levantar para fazer, você vai morrer de fome. Porque Deus, Ele não serve inúteis. Ele capacita vencedores. Ele capacita gente que avança, gente que vai adiante. Nós estamos em mês de projeto. Será que não tem um projeto para mudar a histórico da tua família?
Será que não tem um projeto para mudar o status da tua família? Será que não tem um projeto para trazer bênção e libertação para toda a tua casa, no teu coração, um sonho? Será que não tem ninguém aqui como ele, como disse o pastor Keitson, né? Que não tem amor pelo reino? E que diga, vai acabar essa vergonha, nós não vamos mais pagar aluguel, nós vamos comprar esse prédio à vista. Eis-me aqui, Senhor, eu faço o projeto de uma empresa milionária, eu faço um propósito de levantar dinheiro para o reino. A Casa Manai não vai ter mais falta de nada. Por falar nisso, falta azeite, falta vinagre, falta trigo, falta açúcar. Foi uma lista que me passaram hoje. Está sem vinagre, sem açúcar, sem azeite, sem óleo, acabando tudo. Então, se alguém quiser ajudar, seja bem-vindo em nome de Jesus. Né? Vai chegar o dia que nós vamos ter aí dono de fábrica de açúcar, distribuindo açúcar, dono de fábrica de moinho de trigo, distribuindo trigo, não vai faltar. Será que não tem ninguém aqui como Neemias, capaz de fazer um projeto ousado, para acabar com a vergonha da sua família, para acabar com a escassez nas coisas, dos projetos de Deus, para levantar os muros, para levantar as portas? Será que não tem ninguém capaz de pisar no nada e vencer seu medo? Segue a leitura do texto bíblico. Olha só que coisa interessante aí. Medo. Eu disse ao rei, olha só como ele chega, com medo, que viva o rei para sempre. Eu estava com medo porque ele mostrou tristeza. Imagine você chegar para servir o rei com tristeza. Pedir uma coisa ainda muito maior. E ele diz lá, que viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo? Põe para frente um pouquinho. E o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Aí ele, olha lá, então orei ao Deus do céu, vai lá, e respondi ao rei, se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade dos meus pais, estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruir. Volta 2 slides. E o que você gostaria de pedir? Vai mais um. A parte que ele fala, então orei ao Deus do céu, acho que é mais um atrás. Vai. 4, vai. E o rei disse, o que você gostaria? Então orei ao Deus do céu. Você já imaginou a situação que ele estava? Você já imaginou a situação que esse camarada estava? Então orei. Estava diante do rei, tremendo. O rei podia mandar cortar a sua cabeça, mas ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho, gente? Será que ele tinha um sonho, Raul Lindsay? Tinha sonho? Se tivesse só sonho, ele tinha um sonho, tinha um projeto. Deus não trabalha com sonho. Ele sonhou, orou, e enquanto ele orava, ele fez Gente, olha para mim. Se enquanto você ora, se enquanto você sonha, você não estabelece um projeto, esquece. Olha o que o rei fala para ele assim, ó. O que você gostaria de pedir? O que você gostaria de pedir? E se ele dissesse, não sei, meu rei, vou fazer as contas. Você sabe que eu não pensei nisso, Ataxerxes?
Hã? Eu não cheguei nessa fase de pensar no que eu ia precisar. Quando você chega diante do rei, o rei pergunta: Isabel, o que você precisa? O senhor que sabe, não é nada. Nada. O rei não perde tempo com gente que não sabe para onde quer ir e nem o que quer. Quem está entendendo a palavra aí? Quem quer chegar diante do rei, não do Ataxerxes, mas do rei do céu? Não se chega diante de reis sem projeto. Ele chega ali e ele fica apavorado, porque ele sabia que o que ele ia pedir era muito grande. Aquele lugar estava dominado por aquele reino. E tudo que ele precisava fazer, ele precisava que o rei mandasse ele com cartas. 2:6, põe lá no 2:6. Olha o que ele queria. Olha o projeto dele. Puxa, eu vou precisar de... Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, logo perguntou: quanto tempo levará a sua viagem? Põe mais para frente. Volta lá no 4. Vou ter que ler tudo porque eu anotei errado. Tá eu. O rei disse: o que você gostaria de pedir? Então o rei dos céus, vai lá para frente. E respondi: rei, se for do agrado do rei, seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade dos meus pais, onde estão enterrados de Judá, para que eu possa construí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a sua viagem? Se ele não tivesse um projeto, ele saberia responder? Vai para frente. Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Então o que acontece? Ele já sabia quanto tempo eu levaria. Não, rei, eu saio agora e volto tal dia. Eu saio agora e volto tal dia. Olha o projeto, está vendo o projeto aí? O rei perguntou: quanto tempo? Deus vai perguntar para você: quanto tempo está para você realizar o projeto que você está querendo que eu aprove? Olha, Senhor, um dia, sabe quando é que o rei vai assinar? Imagine se ele dissesse: olha, Senhor, eu nunca não fui lá, eu não vi os muros, eu preciso fazer um briefing. Eu lembrei das minhas brigas com o Samuel do briefing. Eu preciso fazer um briefing e depois um levantamento de custo, e depois eu posso voltar a uma outra audiência com o Senhor. Ele ia construir aquele muro, gente. Ele ia perder a cabeça, cara. Sim ou não? Sim ou não? Ele disse: Senhor, eu volto em 60 dias. Porque ele construiu os muros, eu não sei, não lembro o prazo que ele deu aqui para o rei, e nem cita. Mas ele construiu os muros e reconstruiu as muralhas e as portas em 52 dias. Ele deu um prazo. Pronto. Vamos lá. Vamos 7. Vamos para o 7. A seguir acrescentei. Olha o projeto, Bruninho. Acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Ele sabia que ele, na posição que estava como judeu, ele não passaria se não tivesse uma carta. O projeto, pensou, enquanto orava, planejou. Ele sabia que precisava de uma carta para chegar lá. Você sabe do que precisa para você chegar no teu destino? Você sabe em quanto tempo você vai lá fazer a matrícula, começar a tua garagem, começar a tua casa? O rei nem libera nada de verba para ninguém que não tem projeto, para ninguém que não tem atitude, para ninguém que não sabe o que quer. Diga ai, ai, ai. Olha lá, vai para frente. E também, não é só uma não, preciso de outra. E também de uma carta para Asaf. Vai, até o Asaf está nessa aí, ó. Uma carta para Asaf. Olha o que ele era: o guarda da floresta do rei, para que ele me forneça. Cara, o cara tinha orado, pastor, tinha jejuado, pastor.
Ele não só pede para reconstruir a cidade onde está enterrados seus pais, porque sabia que isso mexeria com o rei, mas como ele pede para o rei, você pode dar a madeira? Olha ali, gente. Guarda da floresta para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para que os muros da cidade e para que a residência que irei ocupar, olha que coisa, né? Visto que bondosa a mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Uau, eu sempre tenho que ter projetos, porque eu não sei quem entra por aquela porta, eu não sei quem chega naquele sítio, e se a pessoa chegar para mim e perguntar o que eu quero, eu não souber dizer para ela o que ela quer, ela volta embora e não me ajuda. Sim ou não? As pessoas que têm dinheiro não investem na pobreza. Estou falando, as pessoas que têm dinheiro não investem na pobreza, investem num projeto para tirar o homem da pobreza. Ninguém vem ajudar ao pobre na sua pobreza. Quem tem visão quer saber o que você precisa e o que você vai fazer para executar um projeto que tira o homem dessa situação. Porque se você fizer um projeto para alimentá-lo nessa situação, não tem fundo. Quem está entendendo o que Deus está falando nessa noite sobre o projeto? Hein? Quem está falando? Olha aí, ó. Então ele pegou as cartas de autorização e ele foi. E ele termina esse muro em 52 dias. Neemias capítulo 6, do 1 ao 9. Vamos ler. Vamos ver se ele teve dificuldades no período da construção. Até aqui ele venceu, sim ou não? Venceu? Sim ou não? Sim. Foi difícil para ele? Sim. É difícil para você esse projeto que você está empleitando edificar para a tua vida? Levanta a mão aí. A Antônia já falou para mim, pastora, mandou uma mensagem para mim, pastora, eu nunca fiz um projeto desse, por isso que nunca teve. Agora vai ter, diga glória a Deus. Se eu não tivesse feito o projeto conforme Deus quis que eu fizesse, quando a gente estava desenhando a casa de 200 metros, eu não teria a casa que eu tenho hoje para servir o reino. Eu tive que mudar o projeto, tive que ter coragem. Se você não tem projeto, você não vai ter. Se eu tivesse mantido aquele projeto, eu teria aquela casa. Diga, tudo começa com a ousadia de ter um projeto. Quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, e não havia ficado nenhuma brecha, embora então eu ainda não tivesse colocado as portas nos lugares, Sanbalate mandaram a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, não estavam tratando de me fazer mal. O que acontece? No começo, eles duvidavam do cara, Ele teve dificuldades no começo, mas eles não acreditavam. Agora aí faltava só colocar o quê? As portas. E eles queriam o quê? Desviar o foco. Vamos nos reunir, vamos tomar um café, Olha lá, vamos nos encontrar no povoado das planícies. Segue para o próximo. Por isso enviei-lhes mensageiro com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Porque para parar a obra, por que parar a obra? Para ir encontrar-me com vocês. O que acontece aí? O que acontece aí? Eu tenho o projeto, venci o medo, escrevi o sonho, sei o que eu posso, estou indo com sucesso, aí aparecem os falsos amigos para distrair você. O cara está com sucesso, falta só levantar a porta, o cara está quase fechando o seu projeto,
Aí começa o carinha assim, oxa, que legal, você é um vencedor, né? Vamos tomar uma Coca-Cola na pizzaria lá na Dina Pizza. Vamos lá na Dina Pizza, só uma, na Pizza Hut. Vamos lá na Pizza Hut, vamos para frente. Eles me mandaram quantas vezes? Quantas vezes? Qual que é a primeira maneira de derrubar o seu projeto de vida? Diga bem alto, distração. Qual que é a maneira mais terrível de destruir você e você achar que está feliz? A distração pode ser um cafezinho lá no Starbucks novo. Como a distração pode ser o convite para você conversar 1 milhão de vezes com a pessoa, a mesma coisa que ela não quer mudar. Não te deixa. Você sabia que tem muita gente que é colocada na tua vida, homem de Deus, que é só para impedir que você ponha a porta no projeto que Deus colocou na tua vida e receba a recompensa do céu? Tem muita gente que não foi levantada para melhorar, porque ela vai morrer daquele jeito. Ela vem 800 mil vezes até você para contar a mesma história. Você dá todos os conselhos para ela, mas ela não aceita nenhum dos conselhos. E ela quer 850 pastores da igreja que foquem só nela. Sabe o que é isso? Sambalate, Tobias, distração. Porque o homem que quer mudar recebe o conselho e executa. Cuidado, ministérios travados, cuidado, dá 800 aulas, 400 turmas, visita 1000 vezes, Jesus diz, vai uma, vai duas, bate o pé e ó, segue, Jesus não corria atrás 1000 vezes na mesma porta. Se ele tivesse assim, ele tinha salvo 12 pessoas. E ainda assim era muito, porque as 12 iam ficar incomodando ele, não ia conseguir sair. Ele dizia, vem e segue-me, 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 vem e segue-me. Você quer ir para onde eu estou indo? Quer ir, Maitê? Vem e segue-me. Vem me segue, Vânia. Eu não vou ficar a vida toda dando o mesmo conselho para você. Vem me segue, faça o que eu faço, que você chega onde eu cheguei. Quem está entendendo aí? Distração. Distração pode vir, muitas vezes num vício que você não percebe. Netflix, distração. Assisto todas as séries, sou viciado em tudo, conheço todos os personagens, falo da vida, até choro quando eles vencem. Mas não sei quem é Neemias e nem que muro, de que cidade que ele reconstruiu. Jerusalém, viu, gente? Ele era judeu também. Está na Bíblia o livro dele. Esdras estava com ele nesse tempo. Quem era Esdras? Eu não sei, mas Dr. House? E eu nem sei de série mais, porque eu não conheço. Eu não conheço, sou liberta disso, em nome de Jesus, não sei das séries. Hein? Quem está escutando o que a pastora falou? Quantas vezes a distração veio? Quantas vezes? 4 vezes. Diga comigo, 4 vezes. A distração. O que tem distraído você? Chega no final do ano, nossa, se eu não tivesse jogado tanto futebol, nossa, se eu não tivesse, nossa, poderia ter crescido. Nossa, puxa vida, por quê, né? Ui, credo. Quem está entendendo que a voz do Espírito Santo, sabe por que você não executou o teu projeto? Sabe por que você não passou no vestibular? Porque tomou muita Coca-Cola, assistiu muita Netflix, entrou na distração. Você poderia ter dito para o Netflix, estou fazendo uma grande obra. Você poderia ter dito para a Coca-Cola, agora não, eu estou focado, eu não vou me distrair. Conhece uma palavrinha milagrosa? Vou dar uma palavra milagrosa.
poderosíssima. Tem 3 letras. Não! Diga comigo, não! Não vou! Não! Não quero! Ou quero mais o meu projeto do que essa Coca-Cola geladinha trincando. Ou com Doritos. Vamos para frente aí. Vamos para frente aí. Quem está pegando? Diga, esse ano de 2022, levanta a mão aí. Diga, esse ano de 2022, vive o Deus a quem eu sirvo, que demônio nenhum vai sabotar o meu projeto. Projeto! Diga, sonho é lá na padaria. Tenho carro do sonho que está passando. Sonho de nata, sonho de creme, sonho de doce de leite. E tem de goiaba, freguesia. Diga, sonho não. Projeto. Primeira pergunta, o que eu preciso para realizar meu projeto? Antes de você precisar do terreno para construir a casa, você precisa dobrar o joelho para orar. Sabia não? Não ora para tu ver, você não fica rolando no deserto 40 anos, 40... Aonde Neemias conseguiu construir? E olha que os muros de Jerusalém são enormes. Jerusalém antiga está lá até hoje. As pedras são gigantescas, as portas são enormes. Rapaz, ele arrumou tudo em 52 dias. Com as pessoas chamando ele, dizendo que era amigo. Por quê? Talvez eles não fossem nem matar Neemias. Queriam lhe fazer mal. Qual o mal que eles queriam fazer? Tirar ele do projeto. Você sabe que tem gente que nunca vai matar você, mas vai matar teu projeto? Repete comigo, quem matou meu projeto frustrou a minha vida inteira. Quem entendeu? Diga assim comigo, quem mata meu projeto mata a minha alegria, a minha autoestima. Sim ou não? Lembra da última mensagem que eu trouxe aqui? Você precisa deixar Ló ir embora. Se você não assistiu o culto de quinta-feira, assista. E o de sábado que o pastor Samuel trouxe sobre o projeto, assista. Tchau para os amiguinhos das bagunças, que só está atrás de mina. Levanta a mãozinha, todos os meninos solteiros. Levanta tudo solteiro. Quem anda atrás de mina, uma hora explode. Porque quem quer uma mulher tem um projeto para construir uma casa, tem um projeto para sustentar. E quando uma mulher decente vê um homem com projeto, ela dá uma olhadinha e joga o cabelo. E aí, meu irmão, não vai vir olhar para você nenhuma... Como é que é o nome? Tiriça, que feio. Não vai olhar para você nenhuma mulher que vai te sugar, te destruir, vai olhar uma mulher que vai ser ajudadora. Ajudadora. É verdade. Meu pai, quando conheceu minha mãe, já tinha geladeira. Né, pai? Verdade. O pai já estava lá comprando geladeira. Tinha mais alguma coisa ou só geladeira? Tinha o quê? De quarto. Já tinha jogo de quarto e geladeira. Tinha fogão também? Meu pai não conhecia a minha mãe, mas estava se preparando. Só não comprou colchão, que ela ficou brava.
Era colchão de palha. E ela ficava brava e cheque. Mexia de noite, acordava as crianças, acordava vizinho, cheque. Não podia, né, pai? Nem. Era o bebê, ela falava. Acordava todo mundo, mexendo naquele colchão, espinhava tudo. Mas tinha jogo de quarto, né, pai? E tinha colchão. Não. E eles, porque estava começando, né? Daí o relacionamento foi... Hã? Não existia colchão bom, não. Aquela época era fogão de... como é que era? Não, ferro de brasa. Ferro de brasa. Fogão de lenha. Colchão de palha. Vassourão de ferro. Mas era bom, né, pai? Vamos lá. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. Vamos voltar para a mensagem que vão sair. Todas as vezes que lhe dei a mesma resposta. Versículo 5. Então, na quinta vez, ele não desistiu não. Na quinta vez, mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Aí segue aí. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem, dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles. Aí. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação ao seu respeito: há rei em Judá. Ah, mentira. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso vamos conversar. Quer dizer, eu tentei te distrair. Agora eu vou inventar uma mentira e vou cortar a tua cabeça. Olha para frente, olha lá. 8. Eu lhes mandei essa resposta: nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Verso 9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora, Senhor. Depois que você vence a distração, vem a perseguição e vem o medo. Só que não é aquele medo lá do rei. É o medo embasado em mentiras e enganos. Outro texto, falaram para ele, um rapaz, um sacerdote, eu não vou ler o texto aqui, que eu não lembro que está, não anotei. Falaram para ele assim, ó, você tem que dormir lá no templo, porque eles vão vir te matar essa noite. E ele responde para o cara: um homem como eu fugiria? Vou não, se ele tivesse ido, tinha morrido. E ele disse: um homem como eu entraria para dormir no templo? Longe de mim isso. Por quê? Porque não podia um homem como ele, que não era sacerdote, que não era sumo sacerdote, dormir no templo. Eu não vou dormir no templo, tenho temor. E outra, eu sou homem de Deus, eu não vou fugir, eu vou ficar aqui. E se ele tivesse ido, ele teria morrido, porque aquele cara foi comprado por Sanbalate e Tobias. Olha aqui para mim, Sanbalate e Tobias estão perto de você, para afastar você do teu projeto, para afastar você do teu plano. Hein? O que você vai fazer? Cuidado com pessoas que falam mal dos outros, viu? Cuidado. Se tem uma coisa que Sanbalate e Tobias gosta de fazer, é destruir as pessoas que te influenciam para o bem. Não aceite. Você tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, você tem a sua opinião. Cuidado. A gente fala assim, a pastora Lu não é de confiança, hein?
Você diz, claro que não, ela é de confiança, você vai para casa, não é de confiança, não é de confiança, não é de confiança. Fica observando. Onde tem fumaça, tem fogo. E aí o que acontece? É pela mão dela que vem a tua bênção, por causa de um sambalate, você perdeu a tua vitória. Tem muita gente que vem na igreja e não recebe do pastor. Não come da mão do pastor. Por quê? Envenenado. O pastor fez alguma coisa para você? Não. Você viu alguma coisa errada? Não, mas é que eu ouvi. Ah? Me disseram. Me contaram. Olha, e não conta para você falar nada. Gente, só vamos entrar em oração, hein? Só vamos entrar em oração. Oração? Sambalate, Tobias, colocando besteira na tua cabeça. Quanta gente, por causa dessa conversa fiada, se desvia de igreja, perde a unção que carregava, volta para o mundo, e aquele sambalate do inferno foi lá visitar? Foi não. Distração, tirar você do foco, do lugar que te alimenta, que te sustenta, da palavra que te põe de pé. Toma jeito, homem. Eu falo para os meninos da Manai lá. Às vezes os caras estão 5 meses comigo lá dentro, 5, 6 meses comigo lá dentro, vendo a onça rugir de tudo quanto é jeito. Chega um cara que ninguém viu, não sabe nem quem é. Chegou todo estrupiado, arrebentado. Daqui a pouco vai dizer que eu não sou. Ah, isso não é pastora, não. Essa casa aqui não é assim. E os caras que já estão lá 8 meses, caem na conversa, ficam louca da vida, gente. Isso acontece na vida real? Acontece com vocês na vida real? Acontece na casa de recuperação, acontece no nosso dia a dia. Ei, gente, nós temos que nos livrar disso. E por aqui termino, porque eu quero orar por você.